Olá, professores. Meu nome é Stefano, sou engenheiro ambiental de formação. Tenho atuado na educação, principalmente na divulgação científica e na educação ambiental. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas das experiências que eu tenho, queria compartilhar com vocês, na área de educação ambiental, principalmente. Só que a proposta dessa nossa conversa é fazer uma coisa um pouco diferente, tentar aplicar um pouco do método científico na educação ambiental. Então, vamos lá. O método científico, ele está proposto na BNCC. Eu não vou ler todos os textos dos slides, para ficar fluir de uma maneira um pouco melhor, mas vocês podem pausar o vídeo a qualquer momento para ler. Aqui eu só queria ressaltar esse trecho que está em competências específicas das ciências da natureza no BNCC, onde cita aqui práticas e procedimentos da investigação científica. Então, às vezes, para alguns professores, é um pouco difícil trabalhar essas questões com os alunos, principalmente no fundamental e no ensino infantil, no fundamental 1 e no ensino infantil. Então, a proposta é discutirmos um pouco sobre como aplicar a investigação científica, os processos de investigação científica, e ainda mais voltado para a educação ambiental. Então, falando do método científico na BNCC, não é o método científico completo dentro da educação, dentro da BNCC que está citado, porém a investigação científica e as práticas de procedimentos na investigação científica. Aqui citando um pouco da educação ambiental, que ela deve ocorrer também no ensino formal, eu separei aqui alguns dos dois artigos principais, vou colocar aqui só a imagem para cima para que vocês possam ver. Separei existe a Política Nacional de Educação Ambiental, tá? E eu separei os dois artigos, o artigo 4º e o artigo 10º, que eu acho que eles se encaixam muito bem com essa discussão que nós estamos tendo agora. Começar pelo artigo 10, na verdade, porque fala assim, a educação ambiental ela não deve ser implantada como disciplina específica do currículo de ensino. Então, o aluno não deve sair de uma aula de português para uma aula de educação ambiental. Ele não deve estar dentro da grade dos horários das disciplinas comuns dentro do ensino formal. E o artigo 4º ele fala sobre a inter-, multi- e transdisciplinaridade, onde a educação ambiental ela deve ocorrer. Então, eu acho que esses dois artigos se completam. A educação ambiental não pode ocorrer como uma disciplina específica, ao mesmo tempo, ela deve ocorrer de forma inter-, multi- e transdisciplinar, ou seja, dentro do ensino formal, o ideal é que a educação ambiental ocorra dentro das demais disciplinas. Tá? Vamos comentar então um pouco sobre o método científico, depois vamos conversar sobre a educação ambiental em si, e depois nós vamos tentar integrar esses dois assuntos. Ok? O que é esse tal método científico, afinal de contas? Então, uma definição bem simples para ele. Como é um conjunto de procedimentos para geração de conhecimento que deve direcionar a pesquisa para a verdade científica. Então, um problema das pesquisas científicas no mundo inteiro é que temos alguns resultados e não sabemos se o método que foi utilizado, se todo o processo que levou até aquele resultado, ele levou até um resultado fiel, até um resultado que reflete bem a realidade. Para isso o método científico veio, para estabelecer procedimentos que gerem resultados, gerem um novo conhecimento confiável, ok? E aí minimizando, claro, os erros e resultados enganosos. O método científico, ele é pautado no raciocínio lógico, e eu trouxe aqui algumas formas, duas linhas de raciocínio lógico, que eu acho que eles são bem aplicáveis para a educação. O método indutivo, que ele é mais experimental, ele é mais prático, ele é mais mão na massa. Nós vamos testar alguma hipótese através de um experimento e observar os resultados, né? E o método dedutivo, ele é um pouco diferente. Às vezes nós vamos tirar as nossas informações, coletar os nossos dados através de observação e investigação,
mas não necessariamente realizando um experimento, né? Então, realizamos uma dedução através das informações que nós coletamos. A diferença é que o método indutivo ele é mais experimental, ele propõe explicações, ele tenta encontrar hipóteses para explicações, enquanto o método dedutivo ele é mais lógico, nós pegamos as informações, procuramos os dados corretos e deduzimos através deles. Discutir um pouco sobre as etapas do método científico, né? Então, se ele é um método que propõe um rigor para que não existam erros, ele traz consigo algumas etapas que devem ser seguidas para isso. A primeira é a observação de um fato, a problematização, que é a criação de perguntas, realizar questionamentos a respeito do que foi observado, hipóteses que tentem explicar as perguntas feitas na problematização, os experimentos para testar se essas hipóteses são verdadeiras, as conclusões e, de forma alguma, podemos esquecer de uma das coisas mais importantes, que é compartilhar o que foi descoberto. Não existe nenhuma razão para realizarmos experimentos científicos se isso não for útil para a sociedade de forma geral. Então, a etapa final é tão importante quanto todas as outras juntas. Se não compartilharmos o que é descoberto, não tem por que termos descoberto aquilo. Agora vamos falar um pouco sobre educação ambiental. Estávamos falando sobre o método científico. Vamos começar a discutir a educação ambiental. Alguns dos conceitos base que eu acho que são importantes para a nossa conversa, né, são esses três: o que é meio ambiente, o que é ecologia, o que é sustentabilidade. Eu acabei de mexer a minha câmera, vou mexer de novo porque ficou na frente. Peguei a definição de meio ambiente da Política Nacional de Meio Ambiente, que eu acho que é uma das melhores definições. Aqui esse trecho eu vou ler, que é: o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então vamos tirar da nossa cabeça que o meio ambiente é só lá dentro da Mata Atlântica, é só lá dentro da floresta amazônica, entender que no meio da Avenida Paulista, às 6 horas da tarde, é meio ambiente também, tá? Porque existe vida ali. Então todas as condições que permitem a vida são as condições que caracterizam o que é meio ambiente, tá? Ecologia, eu peguei essa definição que é do Odum, que é um dos gurus da ecologia. Quem gosta do assunto, comece lendo Odum, tá? Ecologia é o estudo do ambiente da casa, incluindo todos os organismos contidos nela, incluindo o homem, e todos os processos funcionais que a tornam habitável. Então, a ecologia é a ciência que estuda os seres vivos, a relação deles entre si e a relação deles com o ambiente onde eles vivem, tá? Hoje em dia tudo é ecológico, né? Mas a gente tem que entender o que é realmente o conceito da ciência e ecologia, o que ela estuda. E sustentabilidade, eu coloquei essa definição dada pela ONU, que é: o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Essas gerações futuras são as crianças com as quais nós lidamos todos os dias, né? Então essa é a definição de educação ambiental dada pela Conferência Intergovernamental de Tbilisi. Essa conferência ela foi a base que norteou políticas ambientais e principalmente de educação ambiental em diversos países, tá? Eu não vou parar para ler o texto, mas quem quiser pausar para ler, fica à vontade. Aqui, ainda falando dessa conferência intergovernamental, ela estabeleceu estes objetivos, né, os objetivos da educação ambiental, que são conhecimento, conscientização e sensibilização, habilidades, comportamento e participação. A conferência ela usa o termo conscientização. Eu coloquei / sensibilização aqui porque atualmente na educação ambiental nós falamos que ninguém conscientiza ninguém. Nosso papel como educadores é sensibilizar a outra pessoa e ela pode ou não se conscientizar.
Então, eu só não tive a palavra original, que era conscientização, e eu coloquei barra sensibilização, que é o termo utilizado atualmente. Tá? Para mim, de todas elas, o mais importante é o A, é o conhecimento, porque sem ele nenhuma das outras faz sentido. Conhecimento que vai gerar a sensibilização, que vai gerar as habilidades, vai mudar o comportamento e a participação. Tá? Como nós vamos cumprir esses objetivos? Né? Esse slide, então a gente vai congelar ele um pouco, vamos voltar mais para frente, porque nós vamos falar então sobre como cumprir esses objetivos. Antes de falar sobre como cumprir, vamos falar sobre por que é necessário cumprir os objetivos, por que é necessário realizar a educação ambiental. Então, eu vou citar aqui alguns fatos, passar algumas informações ambientais para vocês, e para a gente discutir, para a gente entender. Claro que muitas delas vocês já sabem, mas mesmo assim vamos rever essa informação. Então, por que realizar a educação ambiental? A educação ambiental é necessária porque a produtividade da terra tem caído devido à degradação do solo, a morte de polinizadores tem diminuído a produção agrícola. Então, além do impacto ecossistêmico, tem um impacto financeiro devido à morte dos polinizadores. Pessoas aí, milhões de pessoas que estão em zona de risco devido a fatores ambientais, como fenômenos naturais, que têm sido intensificados por conta das mudanças climáticas. Milhões aí de toneladas de produtos químicos tóxicos lançados nos ecossistemas, na água. Por que realizar educação ambiental? Porque 75% do ambiente terrestre e 66% do ambiente marinho já foram significativamente alterados, porque os fertilizantes já criaram 400 zonas mortas oceânicas. O que isso quer dizer? Os fertilizantes, eles aumentam a comunidade fitoplanctônica de algas marinhas, e na decomposição dessas algas elas consomem oxigênio. E aí os peixes, como vocês podem ver nessa foto, não conseguem respirar e acabam morrendo. Por isso são 400 zonas mortas oceânicas. 60 bilhões de toneladas de recursos naturais são extraídos anualmente, né? Então quantas já não foram no total? Aqui temos mais alguns exemplos, mais algumas justificativas de por que realizar a educação ambiental. 2,3 trilhões de toneladas de dióxido de carbono lançados na atmosfera. Metade das florestas tropicais já desapareceram no mundo, e aí a gente vê o tamanho da Amazônia e a imponência dela, e a gente não imagina que um bioma muito frágil devido ao local onde ele está, a incidência solar ali, ela em outros locais, com a mesma latitude da Amazônia no planeta Terra, em latitudes próximas, as regiões podem ser muito desérticas. Então é muito importante manter o equilíbrio ecológico da Amazônia, porque ela é muito mais frágil do que a gente pensa. E todo o clima e a disponibilidade hídrica da América do Sul depende da floresta amazônica. Tá? Então, este é um dos exemplos que eu mais gosto. E, assim, há mais de 1 milhão de espécies de animais e plantas em risco de extinção devido aos nossos hábitos de consumo e demais hábitos da espécie humana. Por que eu estou falando tudo isso? Eu listei aqui 9 motivos pelos quais a gente precisa realizar a educação ambiental. Esses motivos são impactos ambientais que a espécie humana tem causado no planeta Terra. A próxima imagem é um relógio, tá? Deixa eu explicar como esse relógio funciona. Ele marca o tempo de existência do planeta Terra em 24 horas. Então é um relógio similar aos que a gente tem, só que em vez de marcar 12 horas, ele marca as 24 horas. Então, aqui no comecinho dele, ali perto das 0 horas, ele marca exatamente o momento que o planeta Terra se formou. E 24 horas depois, que seria aqui novamente nas 0 horas, é o dia de hoje, beleza? Então ele não marca 12, ele marca 24, e ele compara essas 24 horas com o tempo de vida do planeta Terra. A gente consegue ver, observar essa imagem, que a vida surgiu às 4 horas da manhã,
né? Aí eu estou falando de vida microscópica, de bactérias. E passou muito tempo até que formas de vida mais complexas tenham surgido. Por exemplo, os dinossauros, eles surgiram ali às 10h56 da noite, lembrando que este relógio marca 24 em 12 horas. Então, aqui 10h56 é às 10h56 da noite, ok? Já pertinho da meia-noite. Ou seja, olha quanto tempo passou na Terra para que a vida surgisse e evoluísse até a forma dos dinossauros que já foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Nessa comparação, o ser humano surgiu ali às 11h58 e 43, ou seja, há 1 minuto e 17 segundos atrás. E aí vocês devem estar pensando, nossa, todos aqueles impactos que você falou foram causados em 1 minuto e 17 segundos apenas? É claro que não, porque nós falamos que os impactos ambientais principais, as principais alterações ambientais que a espécie humana causou no planeta, elas começaram principalmente a partir da Revolução Industrial. Ou seja, essa comparação de 1 minuto e 17 segundos é desde que a espécie humana surgiu há 350 mil anos atrás. A Revolução Industrial tem muito menos tempo que isso, então dá para considerar aí que todos os impactos ambientais que eu listei e os demais que a gente sabe, eles aconteceram, eu não fiz a conta aqui, mas em menos de 10 segundos, em comparação com as 24 horas do tempo de vida da vida do planeta Terra, a existência do planeta Terra. Em 24 horas, todos esses impactos, acabar com metade das florestas tropicais, extinguir milhões de espécies e colocar outras milhões em risco, tudo isso aconteceu nos últimos segundos. Aí eu faço a pergunta para vocês, quantos segundos mais será que o planeta aguenta? Aí quando eu falo do planeta, eu falo de nós também. Mas nem tudo está perdido. Podemos fazer alguma coisa? Sim, podemos. Só que temos que começar rápido. Eu coloquei essa imagem aqui dos 4 R's, na verdade existem vários. Quando eu comecei a gravar aqui existiam já uns 8 R's, quando eu terminar talvez já tenha inventado mais alguns. Eu acredito em 5 R's, eu peguei essa imagem de 4 R's, que talvez seja mais fácil para trabalhar no ensino infantil, mas eu acho que no fundamental a gente já consegue chegar nos 5 R's. Tá? Acho que todos eles vocês já conhecem, então repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. E eu acredito muito em recuperar também, pessoalmente. E o que podemos fazer? Então vamos discutir um pouco algumas das ações que podem ser feitas. Descartar os resíduos de maneira adequada é essencial. Tá? Acredito que o papel, o plástico, o vidro e o metal todos já saibam descartar, que fazem parte dos resíduos secos, e aqui nós temos a coleta de resíduos secos e a de úmidos. A de resíduos secos ela vai para a triagem, uma parte desses resíduos eles podem ser reciclados, e os resíduos úmidos eles vão para a disposição final em aterro sanitário, que é a disposição final mais adequada ambientalmente falando. E então aqui esses materiais vão para a coleta seletiva. E estes outros, todo mundo sabe o que fazer com eles, pilhas, baterias, latas de tinta e pneus, eles fazem parte eles caem na legislação de logística reversa, então eles não podem ser descartados no lixo orgânico, muito menos no seco. Esses materiais eles devem ser descartados em pontos específicos, então eles fazem parte da logística reversa. O que isso quer dizer? Que as empresas, as indústrias que produzem estes materiais, elas têm a tecnologia e a responsabilidade para recolher de volta, reciclar ou tratar. Então, é de responsabilidade de quem produziu esses itens, recolhê-los, reciclar ou fazer o tratamento adequado. E o que nós devemos fazer? Levar até os pontos de coleta que fazem parte da logística reversa. Então, algumas redes de supermercado fazem a coleta desses materiais, alguns ecopontos espalhados pela cidade fazem parte desse sistema de logística reversa para estes materiais, ok? E alguns outros exemplos, agulhas, seringas, medicamentos vencidos e até animais mortos. Isso daqui faz parte dos resíduos de serviço de saúde, não podem ser descartados também, nem como resíduos secos nem úmidos.
porque eles oferecem risco, por exemplo, agulhas, elas podem transmitir hepatite, alguns tipos de hepatite e outras doenças. Medicamentos vencidos são considerados contaminantes e animais mortos que podem estar infectados com algum agente patogênico. Isso pode ser transmitido ainda, então isso não pode ser descartado no lixo comum, nem nos secos, nem nos úmidos. Isso faz parte dos resíduos de serviço de saúde. As agulhas, seringas, medicamentos você pode levar em um posto de saúde ou em farmácias que eles coletam e dão a destinação adequada, né, que mandam para algum tipo de tratamento, geralmente nesse caso a incineração. E os animais mortos, as prefeituras têm sistemas, têm esse tipo de serviço de recolha, mas algumas clínicas veterinárias também podem receber, ok? Agora voltamos a esse slide, vamos descongelá-lo, né? E vocês não perceberam, mas quando eu congelei esse slide, a minha ideia era começar a cumprir esses objetivos com vocês, realizando uma mini ação de educação ambiental. Como? Eu passei algum conhecimento para vocês sobre algumas questões ambientais, sobre a poluição, sobre a extração de recursos, sobre a extinção das espécies. Né? Através desses conhecimentos, eu também tentei sensibilizá-los, principalmente naquela comparação com o tempo de vida do planeta Terra e os impactos que nós já causamos. Então, a minha ideia foi até chocar um pouco vocês com aquelas informações para sensibilizar, esperando que vocês se conscientizem. Nesses últimos minutos, eu passei algumas informações focando em desenvolver habilidades em vocês. Então, claro que muitas coisas vocês já sabiam, mas se, por exemplo, alguém não sabia que não se pode descartar um medicamento vencido no lixo, agora com esse novo conhecimento, você sabe onde você deve descartá-lo. Então, com esse conhecimento, se gerou uma nova habilidade. E o comportamento, eu acredito que ele depende do conhecimento. Claro que você não vai mudar o seu comportamento se você não tiver o conhecimento para isso. E eu acredito que as escolas têm um papel fundamental nisso. Se, após o intervalo para o lanche, os alunos são orientados a descartar os resíduos de maneira correta diariamente, estamos construindo aí um novo comportamento. Se eles são orientados a não desperdiçar água no momento de lavar as mãos, estamos construindo um novo comportamento. E a participação, que eu acredito que nada disso tem valor se não houver a participação. Não existiu porque realizarmos educação ambiental apenas para que ele saiba que ele precisa mudar o comportamento, se ele realmente não mudar. Então, a participação para mim é um dos itens mais importantes e para mim ela é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Vamos, a partir de agora, começar a discutir algumas atividades que nós podemos fazer em sala de aula ou não, aplicando o método científico na educação ambiental. A ideia disso é cumprir os objetivos propostos acima, principalmente o A de conhecimento e o E de participação. Então vamos lá. Uma das atividades que nós propomos aqui para integração do método científico com o ensino de ciências e educação ambiental é uma atividade de investigação das plantas. Aqui em verde está grifado aquelas etapas que eu falei para vocês no começo da nossa conversa. Então, observação, problematização, né, vocês lembram. Então, a respeito das plantas em um jardim, o que nós podemos observar? Algumas dessas plantas crescem de forma diferente. Qual questionamento nós podemos fazer a respeito disso? Por que será que a maioria das plantas cresce para cima? E aí a ideia da hipótese é buscar uma solução, uma resposta para este problema, para esta questão. Bom, a hipótese que nós criamos aqui é a forma das plantas é fixa, como a dos animais, por exemplo, né? 4 patas, 2 olhos, um nariz e uma boca. Elas sempre crescem de forma perpendicular ao solo. Tá? É uma ideia de como trabalhar também a matemática, né? Falando de educação ambiental de forma multitransdisciplinar. Essa é a nossa hipótese, que elas crescem em um formato fixo, sempre em formato perpendicular ao solo. Né? E como que nós podemos testar essa hipótese, então? É claro que aqui, nessa nossa conversa, não podemos testar, então eu coloquei um vídeo desse experimento sendo feito. Vou dar play aqui para que vocês acompanhem. Temos 2 vasos com brotos crescendo.
é importante que sejam dois, porque nós precisamos de um controle. Um que vai sofrer a nossa influência do nosso experimento e um que não vai sofrer. Neste caso, um dos vasos foi colocado em outra posição, nós percebemos que os brotos continuaram crescendo para cima, né? Então eles não estão crescendo de maneira perpendicular ao solo. Inverteu-se novamente o sentido, a posição do vaso e elas voltaram, mudaram a posição e continuaram crescendo para cima. Aqui, este tipo de crescimento vegetal, chamado de gravitropismo, isso é devido à forma como os hormônios de crescimento da planta eles se distribuem pelo caule. Então, se ela ficou nessa posição, os hormônios tendem a se depositar no fundo, fazendo com que a parte de baixo cresça mais rápido do que a de cima. Isso automaticamente vai fazer com que ela se direcione para cima. Uma feliz coincidência para a planta, se ela quer crescer para cima, é claro, né? Porém, isso não provou a nossa hipótese. A nossa hipótese é que elas sempre crescem de forma perpendicular. Então, aquilo é falso. Um novo experimento que é possível ser feito mostra uma outra variável. Essa variável que nós estamos avaliando é a luz do sol. Existe uma incidência solar apenas pelo lado esquerdo. Nós estamos vendo que os brotos estão crescendo na direção da luz. Foi mudada a posição do vaso em relação à fonte de luz e vimos que as plantas passaram a crescer para o outro lado, né? Esse efeito é chamado de fototropismo, onde a luz influencia o crescimento das plantas. Ok? Ou seja, já percebemos que um dos fatores que influencia é a gravidade, né, como no gravitropismo. Outro fator que influencia a forma de crescimento das plantas é a luz. E esse outro experimento ele mostra uma outra variável. É claro que essa planta ela não gira assim tão rápido, essa câmera está acelerada, mas vemos que aquela haste principal ela está buscando alguma estrutura para se fixar. Então ela vai encontrar ali aquela haste da direita e ela vai começar a crescer se enrolando nela. Este efeito é chamado de tigmotropismo e ele é devido a objetos que existam ao redor da planta e não de outros fatores como da gravidade e da luz. Então algumas plantas elas vão crescer, elas não investiram a sua evolução em um caule próprio, uma estrutura fixa para ela mesma. Ela busca outra estrutura para crescer usando ela como base. Ok? Esse vídeo é bem bacana. E tem um outro tipo de crescimento vegetal. Nesse caso, a gente estava falando até agora só do crescimento da parte que fica acima do solo, né? Mas as raízes também sofrem esses efeitos. E neste caso, ela está sofrendo um efeito que é chamado de hidrotropismo. Né? Ela cresceu em direção à água, buscando a água. Ok? Então, nos outros 3 exemplos, nós usamos o método indutivo. Lembra dele do começo da nossa conversa? Onde nós podemos fazer experimentos para testar aquela nossa hipótese. Nesse último, eu usei essa imagem de uma planta usando o método dedutivo. Se existem raízes e elas estão direcionadas para a direção da água, e nós sabemos que a água é essencial para a vida das plantas, nós podemos deduzir que ela sofreu hidrotropismo. Ok? Então, concluindo, a nossa hipótese inicial se provou falsa. As plantas não crescem de forma fixa como os animais, por exemplo. Elas podem mudar o seu formato, a direção de crescimento, porque elas crescem não exatamente para cima, mas para a sua melhor necessidade. Então, se ela precisa de luz, ela vai crescer para cima, né? Ela vai procurar a luz do sol. E se ela, por exemplo, é influenciada pela gravidade, ela pode crescer de outra forma. A água pode fazer com que ela cresça suas raízes principalmente em outra direção. Algumas plantas utilizam objetos como estrutura. Então existem diversas formas de crescimento e não é de forma fixa como nossa hipótese, como nós tínhamos imaginado na nossa hipótese. Ok? Mais importante do que chegar até aqui é compartilhar o que nós descobrimos. Então, aqui tem
coloquei as ideias de que os alunos eles podem fazer um texto, eles podem fazer desenhos e expor na escola de alguma forma, gravar um vídeo e, por que não, compartilhar nas redes sociais. Eu acho que seria muito bacana que os alunos, ou no caso dos mais pequenininhos, que os pais postassem nas redes sociais as descobertas dos seus filhos. Pode ser um vídeo deles falando o que eles descobriram, ou pode ser uma foto do desenho que eles fizeram. Agora, uma proposta de uma outra atividade, ela pode ser realizada com o infantil e com o fundamental, porém de formas diferentes, né, porque no final a gente vai falar um pouco sobre um assunto que ele é mais para o quarto ano, então o pessoal do quarto e quinto ano pode fazer, mas até o infantil pode, só que aí cabe ao professor orientar quais seriam as partes mais interessantes de excluir para o ensino infantil e para o início do fundamental. Essa ideia ela é interessante principalmente para esse momento de isolamento social, onde os alunos não estão tendo aula nas escolas, porque ela pode ser feita dentro de casa, né? Ela é feita dentro de casa. Então, o nome dela é Tem um Ecossistema na Minha Casa. Qual a observação que nós podemos fazer daí? Existem diversos animais vivendo na nossa casa, até alguns um pouco indesejados, né? E qual questionamento nós podemos fazer a partir dessa observação? Como eles vivem lá? Do que será que eles se alimentam? Porque na natureza, é claro, eles têm a sua forma de encontrar alimento, mas dentro da nossa casa, se eles estão lá, eles precisam se alimentar. Como será que eles se alimentam, né? A hipótese que foi criada, eles se alimentam da nossa comida. Será? Então vamos investigar. Nesse caso não vamos fazer muito empírico, vai ser no método mais dedutivo. Vamos investigar, vamos observar, fazer anotações e a partir dos dados coletados, né, das informações que os alunos obtiverem, eles vão poder deduzir, ok? Então, qual que é a proposta da atividade? Eles podem procurar os animais que vivem na casa deles, pode ser no apartamento, pode ser em casa, pode ser no jardim, no quintal, no quarto, e fazer uma lista desses animais. Claro que se eles procurarem por alguns minutos eles não vão encontrar muita coisa, por isso que eles podem também procurar outras fontes. Eles podem pedir para que os familiares falem os animais que eles já viram ali em casa. E depois disso, todo mundo aqui lembra que no TCC da faculdade a gente precisa fazer a revisão bibliográfica? Pois é, importante que eles façam também. Eles vão precisar pesquisar daqueles animais que eles encontraram, que eles fizeram uma lista, do que esses animais se alimentam. E a partir disso, né, até aí a gente já fez investigação, já fizemos pesquisas, e aí a gente pode, através da dedução, criar deixa eu mudar a posição da minha imagem, criar uma cadeia alimentar, isso mais voltado ao quarto e quinto ano, né? Porque se eles descobriram que eles têm uma mosca, uma aranha e uma lagartixa na casa deles, e que a mosca come frutas, a aranha come mosca e a lagartixa come aranha, eles vão deduzir que existe uma cadeia alimentar lá. Essa é a ideia. Então, através da dedução, da investigação e da dedução, eles podem construir uma cadeia alimentar e estabelecer qual é o ecossistema que existe dentro da casa deles. Eu acho isso bem bacana, porque além de instigar a investigação, o compartilhamento, né, com os demais moradores ali, os familiares, colocar todo mundo para participar, isso é muito importante, porque além do conhecimento e da investigação, a gente está realizando bem forte a educação ambiental aqui. Porque, por exemplo, acredito que muitos de vocês também matam as lagartixas que vivem nas nossas casas, né? Muita gente tem medo, muita gente não gosta, porém a lagartixa ela é um predador. E nesse exemplo aqui, ela é o predador de topo da nossa cadeia alimentar. Ou seja, ela consome alguns outros animais que podem ser mais prejudiciais para a gente, né? Na cadeia alimentar, quanto maior o nível, menor o número de indivíduos. Então, pode ser que nós tenhamos 5 lagartixas na nossa casa, só que se nós não tivermos 5 lagartixas, nós vamos ter 30,
40 aranhas, né? E se não tivermos 30, 40 aranhas, podemos ter 100 moscas, 200 moscas. Então, quanto mais predadores de topo nós tivermos, quanto mais predadores em níveis superiores nós tivermos, menos nós temos dos animais da base, né? Como os consumidores primários ali, como eu coloquei o exemplo da mosca e do besouro. Ou seja, como aqui no próximo slide vai dizer, nas nossas conclusões, existem diversos animais na nossa casa formando um pequeno ecossistema e alguns animais eles são importantes para o controle de outros que podem ser praga, ok? Ou seja, não vamos matar as lagartixas, vamos ensinar os nossos alunos a não matar as lagartixas e que eles ensinem os pais a não matar as lagartixas. Com certeza elas são menos negativas para a gente do que outros animais, como mosquitos que elas comem, que podem ser transmissores de doenças, aranhas, baratas, elas não são negativas de forma alguma e elas são importantes na cadeia alimentar. Um exemplo, isso também é exemplo de como acontece na natureza, né? As cobras, elas consomem ratos, e se matarmos as cobras, a população de ratos vai dobrar, vai triplicar, vai crescer exponencialmente. Então, todo animal tem o seu papel na cadeia alimentar. Isso é método científico, investigação da ciência, isso é educação ambiental acontecendo de forma integrada. Tá? Por isso que eles têm que descobrir tudo isso, compartilhar as suas descobertas no final, com certeza. E aqui estamos finalizando. Eu queria deixar essa frase do Carl Sagan, deixa eu mudar aqui novamente, onde em um documentário, um trecho de uma fala dele diz o seguinte: a ciência é mais do que um corpo de conhecimento, ela é uma forma de pensar. Então, acredito que nós não estamos formando apenas os nossos alunos para que eles nos substituam quando nós ficarmos velhos no trabalho, continuem fazendo o que nós fazemos. Nosso nível de ciência e nosso nível de tecnologia nos trouxe até aqui. Os próximos desafios precisam ser vencidos com novos níveis de ciência, com novos níveis de tecnologia, e cabe a eles desenvolver essa ciência e essa tecnologia. Para isso, eles não têm que apenas aprender o que nós já sabemos. Eles precisam aprender como ganhar novo conhecimento, como produzir nova ciência e nova tecnologia. E trabalhar desde o princípio, desde o ensino infantil e fundamental. A investigação é fundamental para isso. Quem sabe assim eles conseguem vencer o desafio que nós já temos, que é o de construir uma sociedade mais sustentável. Aqui algumas das referências que eu utilizei, e deixo também aqui o meu contato para dúvidas, para a gente trocar experiências. Vocês podem propor algumas atividades e me mandar, que eu também vou gostar muito, e posso auxiliar com outros experimentos, com outras atividades que nós realizamos. E fico à disposição, espero que tenha enriquecido e agregado para vocês. Fico à disposição sobre dúvidas quanto ao método científico, quanto à educação ambiental principalmente. E é isso. Até o nosso próximo encontro e muito obrigado.